Olá a todos, o meu nome é Rodrigo Machado Tavares, eu sou engenheiro civil e a minha especialidade é em segurança contra incêndios. No meu doutorado, eu então utilizei modelagem computacional para simular processos de abandono, bem como incêndios. Foquei nos processos de abandono, utilizando modelos que se chamam ainda hoje em inglês Evacuation Models, Crowd Models, Pedestrian Models. No estudo que nós fizemos durante o doutorado, nós então utilizamos técnicas de otimização numérica a fim de analisar a planta arquitetônica e buscar uma solução que maximizasse a segurança das pessoas. Bem, numa próxima oportunidade eu então falarei um pouco do doutorado e justamente da pesquisa em si. Aqui nesse vídeo, que nós então chamamos, sem muita pretensão do termo, de vídeo aula, a intenção nossa é justamente democratizar a informação de alguns seminários, de algumas palestras, enfim, apresentações que nós já fizemos outrora para clientes, para universidades e tal. Nessa, agora especificamente, nós vamos então mostrar uma apresentação que nós fizemos para alguns clientes e faculdades também, focando na modelagem para simular o movimento de pessoas. Essa aqui especificamente nós apresentamos para o Comitê Olímpico do 2016, no Rio de Janeiro. Bem, maiores informações vocês podem buscar o nosso site, onde nós disponibilizamos quase tudo que nós produzimos na área acadêmica, na seção Downloads. Então você pode aqui no website. E também pode entrar em contato comigo, e podemos certamente trocar ideias acerca do assunto. Bem, o título aqui desse vídeo é Análise da movimentação de pessoas em ginásios poliesportivos via metodologia baseada em desempenho. Bem, claramente essa metodologia pode ser aplicada também para diversos tipos de ocupação, não só ginásios poliesportivos, como nós falaremos a seguir. Bem, o objetivo no caso é avaliar a movimentação das pessoas dentro de ginásios poliesportivos, complexos olímpicos, por exemplo, através de uma metodologia baseada em desempenho. Falaremos o que é desempenho ao longo do vídeo. Esta utiliza modelos computacionais que simulam o movimento de pessoas. Com esta avaliação será possível investigar alternativas capazes de otimizar a circulação de pessoas, sobretudo em termos de abandono, e também estudar a necessidade de eventuais mudanças estruturais e operacionais. Bem, eu aqui li, vocês podem ler, apenas para enfatizar o objetivo, que está muito claro. Basicamente, vamos falar, em termos bem breves, planos de abandono, a modelagem computacional, algumas aplicações e algumas considerações finais. Bem, nós podemos falar que, especificamente, ginásios poliesportivos, eles podem ser compreendidos como sendo sistemas de informações, ou seja, nós, usuários, ocupantes, nós entramos no ginásio e desempenhamos alguma atividade, quer seja para encontrar colegas, quer seja para presenciar algum evento esportivo ou mesmo concertos musicais, que é bem comum de acontecer. E, a depender de como essa estrutura, digamos, física, que é o ginásio esportivo, poliesportivo no caso, ele se apresenta para todos nós, nós podemos desempenhar a nossa função em maior ou menor tempo. Em resumo, a depender das informações que estão ali apresentadas, como sinalizações, o layout em si e tantos outros, isso pode facilitar ou dificultar a nossa movimentação dentro do ginásio em si. Nós podemos então falar que ginásios poliesportivos podem ser denominados como sendo espaços construídos complexos.
Por quê? A complexidade em si, para nós, ela vai se caracterizar com base em 3 aspectos fundamentais. E são eles: grande número de pessoas, pessoas com perfis diferentes. Muitas vezes não são familiarizadas com o espaço em si, não conhecem a estrutura e também podem ser de outros países, outras culturas, que indubitavelmente terão um idioma diferente, bem como um fire safety culture diferente também. E a arquitetura, ela tende a ser diferente de uma edificação convencional, como um edifício residencial ou mesmo um escritório. Então, isso para nós seriam as características que vão compor a complexidade dessa estrutura. Bem, tempo é a variável mor, ou seja, é crucial. Isso, para a segurança das pessoas, é, sem dúvida alguma, a variável que determina, que deve determinar, por assim ser, como nós definimos, por exemplo, o projeto de segurança contra incêndios, como nós definimos também os planos de abandono nessa estrutura. Por quê? Porque o tempo vai nos indicar o quão eficiente é ou não a movimentação das pessoas dentro da estrutura. Nesse processo que nós chamamos de entrar, circular, não é? Se movimentar dentro da edificação, sair e abandonar. Sair claramente em situações normais, de não emergência, e abandonar quando você tem algum sinistro, tais como incêndios, explosões, atentados, enfim. Isso é bem claro. Então, o tempo que nós vamos, digamos, levar para desempenhar, para exercer, digamos, para nós nos movimentarmos, vai, sem dúvida alguma, depender também de como a edificação ela se apresenta para nós, do quão, entre aspas, difícil, fecha aspas, é a movimentação. Pois bem, o tempo pode ser entendido como sendo uma função multivariável, onde essas variáveis podem ser inúmeras, e elas são oriundas das seguintes relações: o espaço construído e o usuário. Essa relação entre nós e o espaço construído é muito importante de ser entendida e claramente inserida nessa análise. A relação entre o usuário e o usuário em si, então, como nós nos relacionamos dentro do espaço construído em termos físicos, de mobilidade, como também em termos psicológicos. Será que eu estou com parentes meus? E isso, sem dúvida alguma, o grupo de pessoas com os quais nós estamos envolvidos dentro do espaço construído pode ser uma variável que vai determinar o nosso comportamento, sobretudo numa emergência. E claramente a relação entre nós e o estímulo externo, que são vários, por exemplo, estímulos visuais, sinalizações, estímulos áudios também, né, o som que nós escutamos. Então, poluição sonora é uma coisa que realmente atrapalha, sem dúvida alguma, esse desempenho da nossa movimentação e por aí vai. Então, essas variáveis, elas vêm dessas relações. Variáveis tais como a geometria do espaço construído, não é? O layout, o sistema, digamos, operacional, gerenciamento das pessoas dentro do espaço construído. Então, nós poderíamos falar, sintetizar o que nós falamos anteriormente, com essa gravura, ou digamos, com essa figura aqui que nós fizemos. A segurança dos usuários em processo de abandono, ela tem ela é influenciada de forma direta e indireta pelo espaço construído, como ele se apresenta, sem dúvida alguma, como os usuários se relacionam, não é, entre si, e também como nós no caso, nos relacionamos com o espaço construído. E claramente também teríamos aqui, digamos, os eventos externos também que vão estar
interagindo conosco e com o espaço construído. Numa síntese, é isso que nós estamos querendo falar, que o plano de abandono, para ele poder ser completo, para ele poder realmente vislumbrar o todo, ele tem que considerar a infraestrutura, ou seja, como o espaço físico se apresenta, e também, isso é fundamental, a questão da operação, como é que as pessoas circulam dentro desse espaço construído. E aí aquelas variáveis, no caso, elas vão estar justamente sendo geradas, digamos assim, dessas relações. O evento com a edificação com o usuário e por aí vai. Bem, é muito importante nós falarmos que a importância, a relevância de nós levarmos em consideração como nós nos comportamos é fundamental. Por quê? Porque nós somos usuários, nós podemos ser entendidos como partículas autônomas. Por quê? Nós não satisfazemos as leis de Newton, no sentido do comportamento humano e como é que isso vai influenciar na nossa movimentação. Porque a força psicológica ela é crucial nas nossas tomadas de decisão. Isso para tudo na vida, e que também inclui na nossa movimentação. Isso é fundamental. Então, mudanças repentinas de direção durante o movimento, tais como eu iria para um ponto A, mas de repente eu mudei de ideia porque eu acho que eu devo ir para um ponto B da edificação. Então, essa decisão ela vai ser influenciada também por aquelas variáveis que nós mencionamos, oriundas daquelas relações. Então, essas mudanças elas vão, sem dúvida alguma, ter como outputs ou como consequências, por exemplo, congestionamentos, gargalos, comportamento competitivo, e aí eu colocaria o pânico entre aspas, porque nós até já falamos na questão do pânico num vídeo anterior. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver a definição de pânico, por exemplo. Tá? Então, isso é fundamental. E nós começamos a nos indagar, como é que eu posso avaliar esse comportamento humano? Como é que eu posso, estudar, analisar, investigar esse desempenho? Ora, sem dúvida alguma, os modelos computacionais podem ser ferramentas importantíssimas nessa análise. Eu falo podem ser porque também vai depender de alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, o uso apropriado, correto, de um bom modelo. Isso aí é fundamental e nós iremos falar também mais a seguir. Bem, os modelos computacionais, nós temos publicações inúmeras, inclusive, sobre isto, mas uma síntese, eles foram desenvolvidos dentro do contexto da segurança contra incêndios. Basicamente, a partir dessa mudança entre os códigos prescritivos de segurança contra incêndio, nessa mudança para códigos baseados no desempenho. Então, os modelos computacionais que simulam movimentação de pessoas, bem como o comportamento do incêndio através da fumaça, por exemplo, eles viabilizam soluções baseadas no desempenho. E é o que nós chamamos de Performance-Based Solutions, ou no caso aqui, Performance-Based Codes. Então, esses modelos eles estão viabilizando essa mudança, porque os códigos prescritivos ou normas prescritivas ou ainda legislações prescritivas de segurança contra incêndio, como o próprio nome evidencia, são códigos que prescrevem uma série de recomendações baseadas no passado. Tá? Sendo que, muitas vezes, e ainda mais hoje em dia com edificações mais complexas, em termos de infraestrutura, em termos de geometria e também em termos de materiais construtivos, temos riscos que outrora nós não tínhamos. E certamente é muito provável que em situações que iremos encontrar no dia a dia, projetos
são bastante complexos e que esses códigos prescritivos, eles muitas vezes não conseguem, digamos, incorporar todos esses riscos oriundos dessa complexidade atual. Então aí é que uma análise, digamos, mais completa, quando bem feita, é bom ressaltar, ela vai então possibilitar que possamos, sem dúvida alguma, proporcionar segurança de uma forma eficaz e também analisando o custo-benefício. Tá? Bem, uma norma que é, assim, eu diria, muito importante, muito boa, é a 7974. A parte 6, por exemplo, desse documento britânico, fala justamente da metodologia baseada em desempenho, fala dos modelos computacionais, traz conceitos como o RSET, que é o Required Safe Egress Time, que seria o tempo requerido para uma evacuação segura. E nós também iremos falar sobre essas terminologias num próximo vídeo. Bem, esses modelos eles podem ser aplicados para N tipo de, digamos, áreas do conhecimento. E nós já publicamos artigos onde nós os denominamos como sendo People Movement Models. Por quê? Porque, em verdade, os modelos eles simulam o movimento de pessoas, tanto para processos de evacuação, evacuation, ou seja, processos de emergência, como também processos de não emergência, uma circulação simples no shopping mall, ou shopping center, como queiram, ou o fluxo de pessoas numa edificação alta, ou fluxo de pessoas numa estação de metrô, e isso em situações de normalidade. Então você pode aplicar, usar o modelo para engenharia de transporte, planejamento urbano, earthquake, no caso de terremotos, também é muito utilizado, crowd safety and management, isso aí é realmente muito usado em crowd analysis, né? Pois bem. Aí eu acho fundamental nós falarmos um pouco disto rapidamente também, e aí nós temos o artigo que nós publicamos em 2009, Evacuation Process versus Evacuation Models, Covadmus, que do latim quer dizer para onde estamos indo, né? É uma indagação. E aí é o seguinte, como todo modelo, por melhor que ele seja, ele é uma attempt, né? Ou seja, ele é uma tentativa nossa, de seres humanos limitados, de buscar representar a realidade em si. Por isso que eu coloco aqui uma elipse maior, né? Para, digamos, ilustrar a realidade como ela sendo uma coisa muito mais complexa. E os modelos sendo essa elipse menor, que são uma busca nossa de entender a realidade, fenômenos reais, por exemplo. Obviamente, o modelo não é a realidade em si. E certamente, nenhum modelo, por melhor que ele seja, ele vai ser 100% perfeito. Se alguém falar, esse modelo aqui é 100% perfeito, você já fica com a orelha assim em pé, porque a pessoa não sabe o que está falando. É que nem você falar, não, eu tenho, sei lá, 101% de chance de... Enfim, você às vezes aumentar essas coisas. Não, isso está errado, é um erro. Né? Então o modelo, por mais que ele seja bom, ele sempre será imperfeito. Então esse delta que nós chamamos aqui de erro sempre vai existir. Um delta que ele é inerente, ele é intrínseco ao modelo, porque o modelo não é a realidade. Então isso já é um fato, não é um achismo. Então todo modelo, por melhor que ele seja, ele vai ter um delta intrínseco a ele mesmo, porque ele não é a realidade. Então isso é muito importante de ser observado. E aí nós podemos ou não majorar esse delta ou minimizar. E aí é importante o conhecimento do profissional, o conhecimento que o profissional tem em relação ao que ele quer modelar, ou seja, ao fenômeno real que ele quer modelar. Isso é fundamental. Segundo aspecto, o profissional tem que compreender bem o modelo que ele está usando. Isso também é fundamental.
O terceiro aspecto, tem que utilizar um bom modelo, validado e tal. Então, tudo isso aí é importante. Não é apenas comprar um modelo e achar que o modelo vai fazer o trabalho, o seu trabalho, que é o ser pensante. Tá? Um exemplo claro são sistemas de AutoCAD, por exemplo. O sistema CAD, que é Computer Aided Design, ou seja, é um modelo computacional que serve como um suporte para nós podermos fazer um projeto arquitetônico. Serve como uma ferramenta, mas não vai pensar por nós. Então temos o TQS-CAD, que é utilizado para cálculo estrutural, temos o AutoCAD e por aí vai. E aí, somente para ilustrar que quando o ser pensante, que somos nós seres humanos, que temos um órgão, eles chamam até de órgão hoje em dia, que pesa em torno de 2,5 kg, claramente que isso varia, né, de pessoa para pessoa. Esse mesmo órgão, ele consome de 20 a 25% do oxigênio que nós respiramos pelo ar, que é o cérebro. Se nós não utilizamos o cérebro de forma correta, que é pensar, raciocinar, aí você vai encontrar casos onde é erro de interpretação, por exemplo, dos resultados do modelo, ou o cara utilizou o modelo de forma errada e você encontra aberrações. Aqui é apenas para ilustrar que nós temos que ter esse conhecimento, esse discernimento cartesiano de que o modelo, quando bem empregado, nós iremos encontrar resultados, digamos, acurados e tal. Tá? Então a modelagem é um processo que engloba o todo. E por aí vai. Você vai encontrar situações trágico-cômicas, como estas aí. Tá? Só para ilustrar o que nós falamos, o processo de modelagem ele vai incluir, né, você ter um bom modelo, ok, e o conhecimento a priori que você deve ter em relação ao que você quer modelar, né, ao processo que você quer modelar, o conhecimento do modelo em si, porque você vai adaptar o modelo à realidade. E aí você vai entrar com dados de entrada verossímeis, dados de qualidade. E aí você vai gerar também dados de saída com qualidade. Tem uma expressão em inglês que fala mais ou menos assim, né? Rubbish in, rubbish out. Ou seja, se você entra com porcaria no modelo, você vai sair com porcaria do modelo. Então isso é fundamental. É muito, muito, muito importante. E aí eu ressalto que no Brasil nós temos uma área que está começando a tomar um pouco mais de gás, que seria o crowd modeling. E temos que ter muito cuidado no aspecto mesmo, digamos, no aspecto sensato de engenheiros que temos que ser, a preocupação, o cuidado para esse contexto todo. Não é apenas contratar, digamos, uma empresa, entre aspas, famosa, porque tem um modelo, entre aspas, muito bonito, e você acaba esquecendo de ser o advogado do diabo, que é no bom sentido, de você questionar a validação do modelo. Será que o modelo vai fazer o que dizem que está a fazer? Será que o profissional que está a modelar o evento, ele realmente tem conhecimento, primeiro, das legislações locais do Brasil, se ele tem conhecimento, né, do modelo em si? Então tem que ter um cuidado, e é por isso que nós estamos a defender uma associação brasileira para crowd modeling e modelagem como um todo. Porque da mesma forma que é importante você assegurar que os profissionais que vão fazer a análise estrutural de uma viga, de uma laje, de uma fundação, ele tem que ter um conhecimento, primeiro, técnico, né, de estruturas. Segundo, conhecer a legislação e normas técnicas local do Brasil. E terceiro, conhecer o modelo, né? O modelo e também tem que ser validado. Então, podemos pegar esse exemplo e nos espelharmos também para a modelagem computacional de pessoas, porque estamos trabalhando também com vidas. Bem, somente para concluir o que nós falamos, o tipo de análise, digamos, a modelagem computacional, que vai realmente
digamos, analisar, não é, o comportamento das pessoas nessa movimentação, ela vai permitir calcular índices físicos, né, o tempo de abandono, seja ele total e parcial, fluxo de pessoas e por aí vai. E temos como visualizar, tanto em 2D como em 3D, o espaço ocupado pelos usuários. Então você tem como identificar pontos críticos, possíveis pontos críticos. Esses índices e visualizações dão suporte à avaliação do desempenho da movimentação das pessoas e auxiliam no desenvolvimento de planos de abandono e planos de operação mais eficientes. Isso é perfeito. E aí, a eficiência desses planos pode ser obtida por meio de pequenas mudanças no layout, colocação de barreiras, o cavalete, sinalização, entre outros. E também mudanças operacionais, treinamento de equipe de apoio, brigadistas, por exemplo, mensagens audiovisuais. Bem, pessoal, para não tornar muito longo esse vídeo aula, né, digamos assim, é mais ou menos isso que nós queríamos falar nesse vídeo. Vamos explorar um pouco mais os conhecimentos, né, os conceitos de desempenho, por exemplo, como nós já falamos, e esperamos que seja útil esse vídeo aula. Podem entrar em contato conosco e somente para finalizar a nossa apresentação. Bem, modelar é preciso, ou pode ser preciso, mas pensar é necessário sempre. Vale aí a dica.